Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que provavelmente vai doer. Se você hoje parasse de trabalhar por 30 dias, sem responder o WhatsApp, sem pegar ligação de cliente, sem aprovar nada, sua empresa ainda estaria de pé, saudável, quando você voltasse? Pensa nisso por 3 segundos honestamente. Se a resposta foi não, ou pior, se você nem quis pensar, porque já sabe que não, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso muda tudo. Você não construiu uma empresa, você construiu uma prisão. E o preso é você. Eu chamo isso de a prisão do dono. E é a coisa mais comum que eu encontro no Brasil inteiro quando sento com um empresário de pequeno e médio porte. Você abriu esse negócio sonhando com liberdade. Liberdade de horário, liberdade financeira, liberdade para decidir o próprio rumo. Só que em algum momento, o jogo virou. A empresa começou a depender de você para tudo. Todo problema sobe para sua mesa. Todo cliente importante liga no seu celular. Toda decisão mínima trava quando você não está por perto. Você trabalha 60, 70 horas por semana, ganha menos do que deveria, carrega sozinho todo o risco e ainda escuta da sua família que você só pensa em trabalho. Isso não é empresa, isso é um emprego caro com responsabilidade de dono. E o pior, quanto mais o negócio cresce, mais apertada a prisão fica. Porque crescer sem método é só multiplicar o caos. Bem-vindo ao trabalho de empresidiário. Eu vou fazer 3 coisas com você. Primeiro, eu vou te mostrar exatamente por que você caiu nessa prisão. E não é falta de esforço, não é falta de talento, não é o mercado, é outra coisa e eu vou nomear. Segunda coisa, eu vou te entregar de graça o mapa que mais de 4.000 empresários brasileiros já usaram para destravar o próprio negócio. São 6 pilares da gestão exponencial. E eu vou passar por cada um deles com exemplo real, framework e o que você pode aplicar já nessa semana. Terceiro, e isso é importante, no final desse vídeo eu vou abrir oficialmente o lote 0 da imersão Gestão Exponencial. Lote 0 é a primeira leva de vagas. Antes da abertura pública, quem entra no lote 0 entra com uma condição que não vai existir em lote nenhum depois desse. Nem no lote 1, nem no lote 2, nem nunca mais. É literalmente a única janela. Então, se você está aqui assistindo ao vivo, você está no lugar certo, na hora certa. Fica comigo até o final, porque eu vou explicar tudo, como funciona, quem pode entrar e o que está dentro dessa condição do lote 0 que nenhum outro aluno vai ter, beleza? Bora lá! A gente tinha uma rotina na empresa que a gente não se desligava. Não conseguia tirar férias, a gente nem sabia o que era umas férias mais prolongadas ou um desligamento da empresa. Se tivesse algum encontro, estava sempre com o celular, sempre naquela, tem que dar uma passadinha, trabalhando de segunda a segunda, porque na empresa de Vila Isabel a gente tem horário de domingo, então a gente está praticamente todos os dias na empresa. Esse aqui é um dos clientes da imersão Gestão Exponencial. E eu poderia colocar outros 30 depoimentos parecidos como esse. Porque não é sobre ele, é sobre um padrão que se repete em toda pequena e média empresa brasileira que eu já vi. E eu vou te mostrar por quê. Primeiro ponto, estratégia, que é o jogo certo, jogado do jeito certo. A primeira razão pela qual você está preso é que você não tem estratégia. Você tem vontade, intuição e muita coragem, mas estratégia, não. Estratégia é a resposta para 6 perguntas que eu chamo de sistema A6. E eu vou te dar as 3 mais importantes aqui agora de graça. Análise, em que jogo que você está realmente jogando. Não o que você acha, o real. Arena, onde você vai competir, principalmente onde você não vai. Escolher onde não jogar é a metade da estratégia. E a maioria dos donos de pequena e média empresa nunca tomou essa decisão. Por isso que ficam dispersos, atendendo todo tipo de cliente, em todo tipo de projeto. E no final do mês, o caixa está apertado. A terceira coisa é a alavanca. Por que o cliente escolhe você de verdade? Se a resposta é porque sou mais barato ou porque atendo melhor, você não tem alavanca, você tem uma ilusão. Sem estratégia definida, o dono reage ao dia a dia. Com estratégia, o dono dirige o futuro. E é por isso que esse é o pilar número 1. O segundo ponto é a solução. Aquilo que você vende tem que ser irresistível. E é aqui que eu preciso que você preste muita atenção. Porque isso sozinho já muda o seu faturamento. A maioria das pequenas e médias empresas tem produto. Poucas têm solução, quase nenhuma tem diferenciação real. Qual que é a diferença? Produto é o que você entrega, solução é o problema que o cliente está comprando. E diferenciação é o motivo pelo qual ele escolhe você e não o seu concorrente.
mesmo que o preço seja igual. Faz essa pergunta para você agora. Por que alguém te escolheria se o preço fosse exatamente igual ao do seu concorrente? Se você travou na resposta, já está competindo por preço sem saber. E quem compete por preço trabalha mais para ganhar menos. Toda vez. Dentro da imersão Gestão Exponencial, a gente usa uma ferramenta que se chama Barco do Mar Azul, que é sobre construir um produto tão único que o cliente não consegue comparar com nada que ele conhece. Não é sobre ser o melhor, é sobre ser incomparável. São coisas diferentes. Nós conseguimos alavancar o faturamento em 20% e através disso, através dos processos e cultura, a nossa equipe ficou mais engajada. O terceiro ponto é a máquina de vendas, que é conseguir criar um sistema onde as vendas escalam sem improviso. Muito bem. Imagina então que você já definiu a estratégia, já sabe qual que é a sua diferenciação e agora você precisa vender. E aqui começa o problema número 3, que é o mais dolorido de todos. Você ainda é o melhor vendedor da sua empresa. Se você é o melhor vendedor, você está no teto, porque seu crescimento depende da sua disponibilidade e a sua disponibilidade é finita. Máquina de crescimento é quando o processo comercial roda sem depender de você. E ela tem 3 engrenagens que quase nenhuma pequena e média empresa separa direito. Pré-venda, que é quem prospecta e qualifica, a venda, quando você fecha, e a pós-venda, quando você retém, expande e gera indicação. Quando você foca só em vendas, seu crescimento é linear. Quando você desenvolve as 3, o crescimento vira exponencial. É matemática, não é motivacional. E aqui tem uma frase que eu quero que você leve para a vida. A transição de fundador, vendedor para fundador, arquiteto é a decisão mais estratégica que você vai tomar para escalar o seu comercial. Enquanto você for o vendedor, você é também o seu limite. Agora, o pilar 4 são as pessoas. E olha que interessante, quase todo dono que eu conheço reclama do time. Ninguém pensa como dono, eu tenho que fazer tudo, não acho gente boa. Eu vou ser direto. Na maioria das vezes o problema não é o time, é a clareza. Porque o time não consegue pensar como dono quando o dono carrega a estratégia dentro da cabeça e nunca comunica. O time pergunta demais antes de agir, ou age sem perguntar e erra a direção. E você, dono frustrado, conclui que ninguém presta. Tem 3 níveis de clareza que todo time precisa ter. Direção, para onde vamos e por quê. Função, o que cada pessoa entrega e como que o sucesso é medido. E decisão, o que cada um pode decidir sozinho e o que precisa de alinhamento. Faz esse teste agora. Se você perguntar para qualquer pessoa do seu time quais são as 3 prioridades do negócio neste mês, as respostas vão ser parecidas. Se não forem, o problema não é o time, é o nível de clareza que você ainda não entregou para eles. E tem mais uma coisa sobre pessoas que eu preciso falar. Porque dói, mas é verdade. O líder super-herói é o maior obstáculo de um time de alta performance. Quando o líder assume as tarefas que não são dele, o time não aprende, não se desenvolve e vira um time apagador de incêndio que trabalha abaixo da capacidade. Você acha que está ajudando, você está bombando, você está sabotando o seu negócio. Eu não tinha tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa e com as minhas irmãs e a minha mãe. E eu sentia muita falta disso, eu me sentia muito culpado. E muitas vezes eu achei que era o trabalho que me afastava da minha família. Depois que eu conheci o Exponential Club e o Rica Mello, eu comecei uma revisão na cultura da minha empresa. O que nós fazemos, para quem nós fazemos e por que nós fazemos. E principalmente, quem nós somos. A partir disso, nós conseguimos crescer com processos melhores. Então, primeiro nós melhoramos quem nós somos para depois melhorar o nosso negócio. Agora, eu preciso te contar uma coisa que a maioria dos gurus de gestão não vão te falar, porque não vende bem. Mas é a verdade mais importante desse vídeo inteiro. Você pode ter estratégia perfeita, produto diferenciado, máquina de vendas rodando, time excelente e ainda assim ficar preso. Por quê? Porque toda empresa cresce até o nível de mentalidade do dono e o teto do seu negócio quase sempre está dentro da sua cabeça. Empresas não quebram por falta de oportunidade, elas quebram porque o dono cresce menos do que o negócio precisa. E aqui eu vou te apresentar o que eu chamo de um sócio invisível. Esse sócio nunca aparece em reunião, não tem CNPJ, não assina contrato, mas ele participa de absolutamente toda decisão que acontece na sua empresa. E na maioria dos casos é ele que está travando o crescimento. O sócio invisível é você mesmo. A versão de você que ainda toma decisão pequena
quando deveria tomar decisão grande. A versão que ainda se enxerga como executor quando já deveria ser arquiteto. A versão que confunde trabalho duro com resultado. E a boa notícia, ele pode ser demitido. Mas para demitir o sócio invisível, você vai precisar subir uns 5 degraus. E eu vou citar todos rapidamente. Primeiro degrau, identidade. Executores fazem, arquitetos desenham o sistema. Qual dos dois é você hoje? Degrau número 2, tempo. Decisão de curto prazo paga o mês. Decisão de longo prazo constrói o ativo. Onde vai a maior parte da sua energia? Degrau número 3, capital. Faturamento é renda. Empresa estruturada é patrimônio. Você está construindo qual dos dois? Degrau número 4, disciplina. Motivação oscila. Sistema sustenta. Se depende de qual? Último, quinto degrau é legado. O que fica quando você sai? E no topo dos 5 degraus, liberdade real, que é quando você pode sair, vender, delegar e o negócio continua funcionando e continua valendo. E o último pilar, o pilar 6, é onde a teoria vira realidade, são as operações. A maioria das pequenas e médias empresas brasileiras não morre por falta de vendas, morre por falta de operação. Operação é o conjunto de sistemas que fazem a empresa entregar o que prometeu sem depender de herói. E aqui tem uma frase que eu repito em todas as imersões: sem processos, o dono é o sistema. Com processos, o sistema funciona sem o dono. E quando o sistema funciona sem o dono, aí acontece uma coisa rara: escala com liberdade. Olha o número que eu vou te dar agora, e esse número é sobre mim. Em 2026, eu passei 185 dos 252 dias úteis do ano fora da minha empresa. 75% do ano. Visitando cliente, fazendo curso, viajando de férias até 10 dias, aliás, 20 dias na China. E as empresas continuaram crescendo em todos esses dias. Isso não é sorte, isso é sistema. E sistema é o que a imersão gestão exponencial constrói com você, passo a passo, com 4 engrenagens: finanças, fluxo de caixa em margem real; processos, padronização via POPs; teoria dos gargalos, identificar e eliminar o que trava; e tecnologia, automação e IA. Empresa sem sistema é empresa dependente de herói. Herói cansa, sistema não. A gente conseguiu se desligar. Inclusive, esse final de semana a gente está tendo um evento. Quando a gente fechou, eu tinha esquecido da agenda do Exponencial, e está sendo um sucesso, e a equipe está muito para frente e muito inteirada em todos os processos e estão super satisfeitos. Eles estão fazendo, acho que até melhor do que se eu estivesse lá. Então, com isso a gente conseguiu pegar autonomia. Em janeiro a gente tirou férias de 7 dias, que também era uma coisa que a gente não conseguia fazer, desligar tanto tempo e ficar tão longe da empresa. Então, vamos para o que interessa. Tudo o que eu acabei de te mostrar, estratégia, solução, crescimento, pessoas, mentalidade, operações, são os 6 pilares do método gestão exponencial. Não é teoria de livro gringo, é método construído dentro de empresas brasileiras reais, testado em pequenas e médias empresas reais e aplicado por milhares de empresários que já passaram pela imersão presencial e pelo meu grupo de Mastermind. É exatamente isso que vai estar dentro da imersão Gestão Exponencial, edição completa, o programa que eu estou abrindo hoje, nesse vídeo, no Lote Zero. Lote Zero é o primeiro grupo que vai entrar no programa antes da abertura pública oficial. Quem está assistindo esse vídeo aqui, agora, tem a chance de entrar antes. E entrar antes significa 2 coisas que eu preciso que você entenda muito bem. Primeiro, o preço. O Lote Zero tem um valor que não vai existir nos lotes seguintes. Não é marketing, não é desconto de lançamento para enrolar. É literalmente a condição de quem está construindo a primeira turma com a gente. Nos lotes seguintes, o valor sobe, e sobe para valer. Segundo os bônus, quem entra no lote 0 leva, primeira coisa, a preferência das melhores cadeiras para ficar cara a cara comigo durante a imersão. E segundo, você também vai levar o programa Empresário com Tempo. É um programa especial, único, para ajudar você a ter muito mais tempo para a sua vida pessoal, para a sua vida com a sua família, para você viajar e curtir, porque você tem um risco muito grande. E não é justo que você acabe trabalhando muito mais do que trabalharia se fosse alguém que tivesse um emprego CLT. Esses bônus não vão existir no lote público, só aqui. E eu vou ser transparente sobre uma coisa. A gente não está abrindo vaga ilimitada. As vagas do lote 0 são limitadas porque a gente quer uma turma onde eu consiga acompanhar de perto. Quando acabar, acabou.
E acabar pode ser hoje mesmo, dependendo de quantos de vocês aqui decidirem entrar agora. Então, aqui está o que você precisa fazer. Logo abaixo desse vídeo tem um link. Você clica, abre a página e lá tem todos os detalhes. O que está incluído, como é o encontro, o cronograma, o suporte, tudo. Se fizer sentido para você, você garante sua vaga ali mesmo. E se você tiver qualquer dúvida, tem um canal direto com a minha equipe. O link também está na descrição. Fala com eles, tira todas as dúvidas e decide com a cabeça fria. Mas decide hoje, porque o que está em jogo aqui não é um curso online. É a diferença entre continuar preso mais um ano, mais 2, mais 5 e começar a demitir o sócio invisível ainda neste mês. Eu vou te deixar com uma última reflexão. No início desse vídeo eu fiz uma pergunta. Se você parasse de trabalhar por 30 dias, sua empresa ia continuar de pé e bem? Se a resposta hoje é não, ela pode continuar sendo não daqui a um ano. Ou você pode decidir que não vai mais ser. Todo empresário que eu conheço que se libertou da prisão do dono fez isso por uma única razão. Ele decidiu que cansou de carregar tudo sozinho, cansou de não ter vida fora do negócio, cansou de ver o tempo passar e o teto ainda no mesmo lugar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu aposto que você também está cansado. Então, faz o que precisa ser feito, clica no link, entra no Lote Zero e vamos começar juntos. O empresário não precisa trabalhar mais, o empresário precisa operar com mais inteligência. E é isso que eu quero te ensinar. E é isso que a imersão Gestão Exponencial faz. Te vejo lá dentro, beleza? Abraço por hora e vamos lá, quero te ver na próxima turma. Ficar esperando o mercado crescer 5, 10, se for na onda, você tá na merda. O que mais me impressionou, Conexão das pessoas. a acessibilidade do Rico. O que eu faço bem mesmo? O que eu faço diferente dos outros? E eu não quero saber o que você acha que você faz. Eu quero saber o que você faz mesmo. Muitas mentorias falam-se muito, praticam pouco. E essa eu pude perceber, existe muita praticidade. De mentorias que é handmade, tem que botar a mão na massa. Aonde que eu tô perdendo dinheiro? É como a gente se integra, Todos os conteúdos que estão sendo elencados como a gente interage um com os outros. e bastante dinâmico. O empresário precisa ter conhecimento e esse conhecimento precisa ser aplicado na empresa. Você tem conhecimento correto, método adequado e os recursos otimizados, não tem como dar errado. Acho que todo empresário ele precisa buscar ferramentas para maximizar o seu negócio. Especificamente pela mentoria do Rica. É o puro suco do empreendedorismo. Existe um único caminho para sua empresa se você tem esses 3 elementos, que é o crescimento exponencial. Isso é gestão exponencial!